Olá, aqui quem vos fala é o Davi, seja muito bem-vindo a este humilde canal. E meus irmãos, quem assistiu o nosso último vídeo e vem acompanhando, regularmente os vídeos, mas por coincidência no nosso último vídeo, a gente falava de uma verdade que aconteceu aqui no Brasil, que desde aqueles ataques que aconteceu, a polícia pacificou as favelas em grandes capitais como Rio de Janeiro, São Paulo e etc. Quando houve aquela grande operação, os criminosos não enfraqueceram, eles migraram para áreas mais vulneráveis. Acredito que houve uma grande pesquisa por parte deles e eles viram quais os estados que têm mais deficiência, que a polícia, por exemplo, recebe menos recursos, o estado é mais pobre e, consequentemente, poderia fazer menos frente a eles. E eles escolheram a dedo, e o Nordeste, com certeza, Você está vendo aí o que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Vou colocar o mapazinho aí que eu vi no G1. Veja a quantidade, de lugares sendo devastados, literalmente, cidades sendo atacadas. Tem gente falecendo aí, embora esteja sendo tudo abafado, minimizado, Não é à toa também que a governadora é do PT. E, inclusive, a gente também vai comentar isso. Agora, o que acontece, família, aí, infelizmente, é uma cara de pau, Porque, veja, nós pagamos os impostos mais caros do mundo com a desculpa de que, olha, eu vou pagar os impostos e o Estado me dá segurança, o Estado me dá saúde, o Estado me dá infraestrutura e etc, etc. Você sabe que no Brasil se paga muito e se recebe muito pouco por isso, até porque o dinheiro nem fica aqui, a verdade é essa. Apesar de todos os roubos que tem, do dinheiro desviado, obra superfaturada, Se você gasta, sei lá, R$500 para levantar uma parede com 100 tijolos, vamos colocar R$1.000, o governo manda fazer essa mesma parede e coloca lá 100 mil, E ninguém estranha isso, é tudo superfaturado e fica por isso mesmo. Mas fora toda essa questão, agora eles diminuíram até os políticos, diminuíram a carga horária deles, é um absurdo em cima de absurdo. Mas fora tudo isso, o que é gasto com o Supremo, tudo isso, fora isso ainda, o que nos sangra de verdade é os impostos que vão para fora, que torna de fato esse país pobre. Era o que Enéas dizia, isso é o que nos torna de fato pobre. Aí não há dinheiro mesmo. Quando você vê o que vai embora para pagar, nem é os juros, paga a amortização dos juros, para os juros não serem tão altos, mas a dívida só aumenta. Então você tem aqui o Rio Grande do Norte, um estado que tem muita deficiência, e ele está aí, com pelo menos, mais ou menos 28, segundo o mapa aqui, 28 cidades, muita cidade, Natal inclusive, uma cidade linda. Eu acho que aqui deve estar meio dividido o mapa, mas é isso mesmo, é Rio Grande do Norte. Então veja bem, vamos entender como é que isso pode acontecer, família. Como é que chega a um ponto, da falência total do Estado, porque é isso que acontece. E aí também ao mesmo tempo escancara o que a gente já vem falando há muito tempo. Aqui hoje na plataforma existe uma política rígida, sobre armas, por exemplo. Parece que é crime você pedir um direito que é do povo, porque mais do que nunca está comprovado, inclusive com esses ataques, para você ter ideia, agora tem crianças sem poderem estudar, pacientes, pessoas doentes sem poderem ser atendidas, transporte público parado, porque o risco é muito grande. É um estado de caos que se instalou no Brasil, a verdade é essa, meus irmãos. E veja bem, se o crime está tão organizado a ponto de fazer esses ataques coordenados, deixar literalmente as autoridades em pânico, a polícia não consegue dar conta, já pediram ajuda agora às forças nacionais, se chegou a esse ponto, se eles já aumentaram tanto o seu poder a chegar a esse nível, eu pergunto a você, você acha que de fato não tem nenhum membro, não tem ninguém dessas facções criminosas bancando e doando dinheiro para político criar lei a favor deles? Meu irmão, se você disse que não, que isso aí é só um erro, estratégico da segurança, meu irmão, você é muito inocente. Sinceramente, eu convido você a sair do canal, porque você é muito inocente, meu irmão. Eu já disse que vários partidos, não vou dar nome aos bois, até porque não posso provar, mas basta você ver a quantidade de leis que alguns partidos vivem lutando e disfarçam isso, obviamente, com outras bandeiras. Eles levantam as bandeiras mais lindas do mundo. Mas quando você observa a luta deles, é para criar benefício para bandido. E aí você vendo, veja bem, é uma questão de raciocínio que eu estou fazendo. Eu não quero que você pense igual a mim, eu quero que você raciocine em cima do que eu raciocinei. Se você chegar
a mesma conclusão. Você vê os caras, em vez de se interessar, né, nas causas do povo, né, por exemplo, ir para cima dessa dívida interna e externa do país, você vê eles se preocuparem com os supostos direitos dos manos. Literalmente é isso, direitos dos manos, contrariando o seu próprio eleitorado e contrariando a vontade da população. Ao mesmo tempo você vê, né, eles dizem que fazem isso porque são bonzinhos, beleza, mas ao mesmo tempo você vê essas facções criminosas que se beneficiam dessas leis criadas com força, né, com poder de fogo tão grande para fazer frente às nossas autoridades, à nossa polícia. E aí você acha que não está acontecendo nada, meu irmão, que isso é normal, é assim mesmo, né? É só uma falha estratégica, é esse o ponto. Eu cheguei a essa conclusão por conta desses fatos. E é eles que eu apresento para você. E você imagine, né, a situação de você, sei lá, tá com um parente sentindo uma dor no peito, porque a situação é muito difícil, família, é uma situação de desespero. As pessoas estão falando lá daqueles dois países, né, que estão em treta agora, não está se perdendo muita gente, o Brasil perde muito mais gente todos os anos. A verdade é essa. Tem países que estão em treta e não perdem a quantidade de profissionais da segurança, de policiais, por exemplo, como o Brasil. O Brasil vive numa treta civil todo dia. Então você imagine a dor, né? E eu me compadeço demais dos nossos irmãos, porque eu fico imaginando você ter uma mãe idosa, né? Um pai, um familiar dentro de casa, e o cara começa a sentir uma dor que você sabe que se levar ali para a policlínica, levar para o hospital, toma uma injeção, toma um remédio, fica bom. Aí você quer levar e sabe que não pode. Por quê? Porque os criminosos decretaram em várias partes toque de recolher. Teve um sargento mesmo que ceifaram, né, a vida do cara com um disparo na cabeça. Mas a mídia nacional, ela não te apresenta essas coisas, né? E outra, família, observe que por que essas facções não fizeram isso antes, estão fazendo agora? Porque eles sabem com quem está mexendo. É justamente os protetores deles que estão no poder hoje. A governadora desse estado, do Rio Grande do Norte, é do PT. Quer dizer, é justamente essa turma, né, dos direitos dos manos que estão comandando hoje. E era essa questão que a gente falava. Veja quantas invasões está tendo de terra, por exemplo, né, o movimento MST crescendo, o Boulos fazendo vídeo, que é uma piada, família. É coisa assim. Eu vou até mostrar para vocês, né, o Boulos mostrando. Eu vi lá no Alan dos Panos, né? Vou colocar aí pra gente ver juntos. Presta atenção comigo aí, ó. Espero que os caras não deem strike aí no canal, né? Mas você vê, depois vê o vídeo todo lá no canal Alan dos Panos. Mas o projeto que foi premiado foi esse aqui. Eu tô louco, né? Esse da cisterna, né? Que chama quebrada agroecológica. Eu sou louco. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Como é que funciona? Né? Você pega água da chuva, armazena aqui nessa cisterna, e essa água da chuva é utilizada, ou seja, para a própria horta, é utilizada para banheiro, é utilizada para finalidades que não precisam da água tratada. Né? Com isso você economiza o uso de água. Esse projeto foi premiado e agora vai ser replicado no Brasil inteiro a partir desse prêmio. Tá uma merda esse país! Vão ser 60 cisternas do Quebrada Agroecológica que vão ser feitas pelo MTST, junto com os parceiros do projeto no Brasil inteiro. Eu tô rindo, mas eu tô com vontade até de morrer. Então, parabéns. Isso aqui é uma iniciativa legal que tem que acontecer em mais e mais comunidades. O cara falando, né, de cisterna como se fosse uma coisa nova, né? Se fosse uma coisa recente. Quer dizer, desde a época, eu acho, mais primitiva, que o ser humano já utilizava a água da chuva. Mas a cabeça desses caras é tão distorcida, família, tão, sei lá, não tem nada para falar, não tem nada para apresentar, que qualquer coisa serve. Porque não tem como você defender o indefensável. E é isso que essa turma vive de fazer. Agora sempre levantada as bandeiras mais bonitas de todas. Então, quando eu vejo um estado todo sendo atacado dessa forma, se tornando refém, o que eu vejo, né, é mais uma jogada de xadrez, essa sim, jogada de xadrez 4D, 5D, o que você quiser pensar, do sistema. Porque o sistema consegue com isso, ele mesmo permite, né, que essas facções se fortaleçam com leis frouxas. Você pergunta aos policiais que vivem no dia a dia, né, os chamados até de praças, né, aqueles ali que estão no dia a dia mesmo lidando com o crime, você pergunta a eles, olha, quantas prisões vocês fazem dos mesmos criminosos? E você vai ver o absurdo.
Então os caras prendem, o Estado solta. Os caras vão se fortalecendo, vão se especializando no crime, vão tendo contato com outros criminosos e vão aumentando a audácia, aprendendo como a polícia trabalha e se fortalecendo literalmente. Em contrapartida, você tem os cabeças criando facilidades justamente para essa turma, mais impunidade para os crimes deles, enquanto a população clama pelo contrário. Então, meu irmão, não é difícil entender essa jogada aí 4D, 5D. Esse xadrez aí só é 5D para quem não está desperto, porque pra gente é claro, é como se fosse uma cartilha de criança. É a cartilha do ABC. Para mim tá claro, meu irmão, o que está acontecendo aí. Eles vão usar isso. Anote o que eu estou dizendo. Esse é mais um vídeo para você guardar, para você depois dizer, olha, Davi avisou isso. Eles querem desmilitarizar a polícia, é um pedido lá de fora, não é uma coisa nacional. Eles dizem que a polícia do Brasil é incompetente, ineficaz e precisa-se aí criar como se fosse um tipo de polícia particular que pertence a uma indústria. Como eu disse a você, meu irmão, os estados hoje eles estão se submetendo aos interesses e à ordem de um governo ilegítimo, privado, que a gente conhece como o Estado das Sombras. E eles querem desmilitarizar a polícia e assumir também a segurança dos países. Eles dizem que a nossa polícia, repito, é incompetente, violenta e precisa de fato mudar. Então você vê, justamente, né, na gestão do PT, isso fica mais evidente. Tava o outro aí, não teve problema. Agora, né, a polícia fracassa, não dá conta, precisa chamar as forças nacionais. Então o que é que acontece? O que é que fica provado? Que eles têm razão, né? Tantas pessoas se perdendo, você está vendo aí as ações da polícia sendo combatidas. A mídia, quando vai mostra como se eles fossem um mal mesmo. Ah, mas só vão em favela. Se os caras estão de fuzil, é lá, meu irmão. Os caras têm que inibir. É fazer o quê? Ah, mas tem o chefe. Prova quem é o chefe. Arruma as provas para a polícia. O problema não é a policial. O problema é o chefe deles. O problema é os graus altos, meus irmãos. Mas as pessoas confundem tudo. Bota tudo numa panela só, mistura, e não é à toa que o próprio sistema chama essas pessoas de massa de manobra ou até gado, né? Porque não entende o conjunto todo que leva aquilo. Fica presa aos detalhes, a picuinhas. Enfim, meus irmãos, aqui é se compadecer, né, pelos nossos irmãos do Rio Grande do Norte e outros estados também, né, vem sofrendo. Lá tá o caos total, né, o pessoal, por isso é que a gente destacou, mas literalmente, família, praticamente o Brasil todo está numa situação dessa, né? E você vê que já tem até, né, tem boatos que essas organizações, né, criminosas, grandes, que eu não vou citar nome aqui, mas já pensam em virar partidos. É a falha total do Estado. Ainda por cima, ainda tem gente que é contra, né? Vendo a ineficácia da segurança pública, ainda é contra o cidadão se defender. Só por isso, meu irmão, o carinha lá que está hoje no poder devia voltar para a cadeia. Só por isso. Enfim, fiquem com Deus, meus irmãos. Deixa a tua opinião, eu faço questão de saber. Vou fechar aqui o vídeo antes que essa GoPro aqui pegue fogo. Enfim, meus irmãos, fiquem com Deus. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!